noite, gente. Prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo Leno, sou professor de matemática da escola Liceu, né? A priori, esses vídeos que nós estaremos postando aqui nesse canal, eles serão voltados apenas, né, inicialmente para os alunos da escola Liceu, né? Espero que com essas postagens a gente possa estar ajudando nossos alunos e quem sabe posteriormente abrindo isso aí para alunos de fora e que a gente, nós, quando eu digo nós, é o corpo docente de matemática da escola Liceu, possa estar ajudando vocês aí nos estudos, tá? Então, como eu disse, isso é um trabalho em conjunto. Aqui na tela vocês podem ver que o professor Rafael, que também é um professor lá da escola, Liceu Parnaibano, preparou essa lista, né, com umas questões sobre função, no qual, né, essas questões são todas questões no modelo olímpico. E aí, nós, no intuito de ajudar, né, nessa questão da preparação para as Olimpíadas, tanto Olimpíadas externas quanto a nossa Olimpíada interna, nós realizamos, né, ano passado e pretendemos realizar esse ano, nós vamos estar trazendo algumas resoluções dessas questões, né? Então, inicialmente, eu separei aqui 5 questões para que a gente possa estar fazendo e eu vou estar postando esse vídeo para que vocês possam dar uma olhada nessa resolução. Interessante aqui, né? Vocês deem uma olhada primeiro na questão, pode pausar o vídeo, tenta resolver e depois volta aqui para verificar a sua resposta, tá? Então, vamos lá. Essa primeira questão é a questão da OBMEP 2019, primeira fase, que diz o seguinte: uma função f é tal que f aplicada em 2x mais 1 sobre x menos 1 é igual a 1 sobre x para todo número real x, diferente de 0 e 1. Qual é o valor, então, dessa função aplicada no número 3? Aí nós temos aqui as alternativas: letra A, 1/4, letra B, 1/5, 1/6, 1/7 e 1/8. Então, o que é que nós vamos fazer, né? Ele quer saber quem é o f de 3. Então, para resolver essa questão, eu pensei o seguinte: se eu quero saber o f de 3, então eu quero saber, em algum instante, qual deve ser o valor de x para que essa expressãozinha aqui seja o elemento 3 do domínio. Ou seja, eu vou pegar o 2x mais 1, que é 2x mais 1 sobre x menos 1, que seria, né, um elemento do domínio, né, dessa função, e eu quero que esse elemento seja o elemento 3. Né? Eu fiz a resolução dessa questão dessa forma. Então, eu vou igualar esses dois elementos, o 3, que é um elemento do domínio, e essa expressão. Eu quero que essa expressão seja igual a 3. De maneira que, quando eu souber qual é o valor de x aqui, aí eu vou conseguir resolver e determinar quem seria esse f de 3. Então, resolvendo o procedimento normal, 2x mais 1 dividido por x menos 1 vai ser igual a 3, se 2x mais 1 for igual a 3 vezes x menos 1, né? Que é passando esse denominador para cá, multiplicando, né? Então, nós temos que 2x mais 1 é igual a 3 vezes x, aplicando aqui a distributividade, menos 3 vezes 1, que é 3. Com isso, o que é que nós vamos fazer? Eu vou passar esse 2x aqui para o segundo membro e vou passar esse menos 3 para o primeiro membro. Então, a gente vai ter assim, ó, esse menos 3 passa positivo, então fica 3 mais 1 igual a 3x. Aí, esse 2x que era positivo passa para cá negativo. De forma que 3 mais 1 é 4 e 3x menos 2x fica só o x. Ou seja, para que eu possa determinar o f de 3, faz-se necessário que x seja igual a 4. Ou seja, para x igual a 4, nós temos que f de 2x mais 1 sobre x menos 1 vai ser igual ao f de quem? Ó? De 2 vezes x. E aí, nesse caso, esse x, né, a gente já sabe que ele é o 4. Né? Então, nós vamos botar no lugar desse x o 4. Então, 2 vezes 4 mais 1 sobre
4 menos 1. Então, isso aqui vai ser o quê? Ó? 2 vezes 4 é 8. 8 mais 1, 9. Então, fica f de 9 sobre 4 menos 1, que é 3. E aí a gente constata que, de fato, né, para x igual a 4, a função, na verdade, vai ser aplicada no elemento 3 do domínio, que era o que a gente queria. Mas a gente sabe lá do início que f de 2x mais 1 sobre x menos 1 é, na verdade, 1 sobre x, ou seja, então f de 3 vai ser 1 sobre o x, mas quem é o x? O x é 4. Então, f de 3 é igual a 1 quarto. Ok? Então, resposta da primeira, letra A, f de 3 é igual a 1 quarto. Beleza? Então, vamos lá para a segunda questão que eu escolhi, né? Então, vocês já têm as anotações. Pode dar uma pausazinha, anotar, que agora a gente vai prosseguir, né? Vamos lá para a questão 2. Questão 2, a questão do canguru de matemática, de 2018, nível S, diz o seguinte: se f é uma função de z em R, ou seja, dos inteiros nos reais, é uma função tal que f de x mais y é igual ao produto dessas duas funções, do f aplicado em x vezes o f aplicado em y, e se f de 1 é igual ao meio, então ele quer saber quanto é que vale f de 0 mais f de 1 mais f de 2 mais f de 3. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos observar os seguintes detalhes. A questão disse que a função f, que vai dos inteiros aos reais, pega um elemento do domínio que pode ser escrito na forma de soma de dois termos, nesse caso de dois números inteiros, e ela vai transformar isso no produto das imagens do primeiro elemento com o segundo elemento. Então, o que é que nós vamos fazer? Como ele quer que a gente obtenha o resultado dessa expressão aqui, dessa soma, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos calcular separadamente isso aqui. E outra coisa, ele já disse que f de 1 é igual a 1 sobre 2. Ou seja, nós já temos um resultado. E aí, como é que eu vou fazer para descobrir os outros? Ora, fácil. Quem é o f de 0? Bom, f de 0 nós vamos obter da seguinte forma. F de 1, o primeiro que eu vou fazer aqui primeiro é descobrir o f de 0. Quem é o f de 1? Ora, se eu estou falando de número inteiro, o 0, gente, ele é o elemento neutro da soma. Significa que eu posso escrever o f de 1 como sendo o f de 0 mais 1, porque 0 mais 1 é 1. Mas se eu consigo escrever o f aplicado numa soma de dois termos, isso na verdade é o f de 0 vezes o f de 1. Bom, então a gente conclui o quê? Ó? Dessas igualdades, a gente tem que f de 1 é igual a f de 0 vezes f de 1. Mas o f de 1 é 1 sobre 2. Então, eu tenho que 1 sobre 2 é igual a f de 0 vezes o f de 1, que também é 1 sobre 2. E como isso aqui está multiplicando o f de 0, eu posso passar para lá dividindo. Então, nós vamos ter o quê? Ó? Que f de 0 vai ser 1 sobre 2 dividido por 1 sobre 2. Uma divisão de números iguais. Conclui-se, então, que f de 0 é igual a 1. Já descobri um segundo termo, né? Já temos o f de 0, já temos o f de 1, falta o f de 2 e o f de 3. Nós vamos proceder da mesma maneira para descobrir o f de 2 e o f de 3. Então, a gente já sabe o quê? Ó? Que quem é o f de 2? O f de 2 é fácil. Porque eu consigo enxergar o f de 2 como sendo f de 1 mais 1. Mas se eu consigo enxergar esse termo como a soma, segundo a função, isso se transforma em um produto. Então, vai ser f de 1 vezes f de 1. Mas o f de 1 é conhecido, é 1 meio. Então, fica 1 meio vezes 1 meio. Isso aqui vai dar 1 quarto. Da mesma maneira, nós vamos fazer o f de 3. Ora, como é que eu vou fazer o f de 3? O f de 3 vai ser f de 1 mais 2. 1 mais 2 é 3. Então, vai ficar f de 1 vezes f de 2. O f de 2 a gente já sabe que é 1 quarto. E o f de 1 a gente sabe que é 1 meio. Então, fica 1 meio vezes 1 quarto. Isso vai ser 1 oitavo.
Então, significa que a gente já descobriu todos esses 4 termos aqui. Então, o que a gente vai fazer para terminar a questão é: quem é f de 0 mais f de 1 mais f de 2 mais f de 3? Ó, f de 0 mais f de 1 mais f de 2 mais f de 3 é igual a quem? É igual a 1 mais 1 meio mais 1 quarto mais 1 oitavo. Então, isso daqui, ó, se a gente fizer aqui de 2 em 2, ó, 1 mais 1 meio, 1 mais 1 meio, não sei como é que vocês fazem a soma de fração, mas você pode colocar aqui um denominador 1, multiplica os denominadores e multiplica cruzado, né? Numerador de um com o denominador do outro, ó. Aí vai ficar 1 vezes 2 é 2, mais 1 vezes 1, que é 1. Então, 2 mais 1, 3, sobre 1 vezes 2, que é 2. Mais, fazendo a soma desses dois do mesmo jeito, 4 vezes 8, 32. 1 vezes 8 é 8, 4 vezes 1 é 4. 8 mais 4, 12. Só que eu posso ainda, agora somar esses dois, ó. Isso vai ficar, vou colocar aqui em cima para a gente ter o espaçozinho, né? Então, ó, 2 vezes 32 é 64. Aí fica 3 vezes 32, isso dá 96, mais 24. Só que 96, né, que é 3 vezes 32, mais 24, ó, 96 mais 24. 96 mais 4 dá 100, mais 20 dá 120. Então, nós temos 120 sobre 64. Mas isso aqui dá para a gente simplificar, ó, por 8. Simplificando por 8, aqui em cima fica 15 e aqui embaixo fica 8. Então, a soma desses termos dá 15 oitavos, que nesse caso, resposta, letra D. Beleza? Então, agora a gente vai passar para a terceira questão. Certamente vocês podem pausar. Eu vou apagar aqui para a gente não ter um vídeo muito longo, né? E vamos para a terceira. Terceira questão diz o seguinte, questão aqui do nosso torneio virtual, né? Que foi realizado já esse ano, na primeira fase. Qual quadrante não contém pontos do gráfico da função afim f de x igual a 0,3x menos 1? Bom, uma maneira de você resolver, já que a gente está trabalhando com alunos do primeiro ano, e segundo e terceiro, né, alunos de ensino médio, isso daqui é uma função afim, como a questão já diz, e a gente sabe que o gráfico de uma função afim, ele é representado por meio de uma reta. E aí nós temos aqui duas informações. Nós temos o coeficiente numérico que acompanha a variável x, esse aqui a gente chama ele de coeficiente a, né, lá na expressão, quando a gente tem a função escrita de forma geral, isso como sendo ax mais b. Então, o a aqui seria o 0,3 e o b seria o menos 1. Mas para que eu quero saber disso? Ora, basta a gente lembrar que quando eu falo de o gráfico de uma função afim, nesse caso, se o coeficiente a ele é um valor positivo, que é o nosso caso aqui, x e y, né, os eixos ordenados, se o coeficiente a aqui, que é 0,3, é um valor positivo, então já sei que a função ela é uma função crescente. Então, a gente sabe que o gráfico seria mais ou menos uma reta, né, nesse sentido. Por que eu já estou colocando aqui embaixo? Porque bem aqui eu tenho o coeficiente b. E o coeficiente b ele também é chamado de termo independente, né, que é aquele valor numérico que não vem acompanhado de variável. Esse é o termo independente. Mas o que é que isso significa? Significa que quando x for zero, eu tenho exatamente, né, pensando no par ordenado, se x é zero, f de zero vai ser 0,3 vezes zero, que dá 0 menos 1. Ou seja, isso é o y, o ponto em que o gráfico toca o eixo y. E o ponto que o gráfico está tocando o eixo y aqui é o menos 1. Ó. E esse ponto aqui é o que nós chamamos da raiz da função. Quem é essa raiz? É o que nós chamamos de menos b sobre a. Então, isso aqui seria quem? Ó? Menos b, então fica menos 1, que dá 1, sobre 0,3. Ou seja, isso aqui é 1 sobre 3 décimos. Na verdade, é o inverso de 3 décimos. Então, é 10 terços. Então, significa que esse ponto aqui é o 10 terços.
Mas isso tudo eu só estou colocando para a gente revisar. Porque a pergunta é, qual o quadrante que não contém pontos do gráfico da função afim? Que é essa. Perceba, ele está passando pelo terceiro quadrante, ele está passando pelo quarto quadrante e ele passa pelo primeiro quadrante. Ou seja, o único quadrante que esse gráfico não passa, ou seja, que não tem pontos dessa função, é o nosso segundo quadrante, que nesse caso é a letra B. Né? Ok? Questãozinha bem tranquila, né? Vamos para a próxima. Indo para a próxima questão, nesse caso aqui, a quarta questão. Gente, eu estou falando primeira, segunda, terceira e quarta, mas depois quem tiver acesso à lista vai ver que a numeração é diferente, tá? Aí vocês procuram lá na lista e tentem fazer. E outra coisa, eu disse lá no início que vocês podem estar pausando o vídeo quando eu mostro a questão e tentar fazer para depois comparar com a minha solução. Né? Nem todas as questões eu estou falando isso, mas aí cabe a você identificar que é mais interessante você fazer dessa forma, né? Então vamos lá para essa quarta questão aqui do Canguru de Matemática de 2013. Diz assim, seja f a função linear, deixa eu destacar isso aqui, função linear, para o qual f de 2013 menos f de 2001 seja igual a 100. O que isso aqui significa? Significa que a distância entre a imagem do 2013 e a imagem do 2001 são 100 unidades. E aí o que ele quer que a gente faça? Qual é o valor de f de 2031 menos o f de 2013? Ou seja, ele quer saber, né, qual é a distância da imagem do 2031 para o 2013. Mas a gente vai entender o seguinte, ó, vou fazer essa questão por meio do gráfico, né, para ficar mais fácil. Primeiro, o fato de ser uma função linear garante que é uma função afim, do tipo linear, que é aquele gráfico que passa pela origem do sistema. Ou seja, o f de 0 é 0. Então, nós temos aqui, ó. Vou fazer aqui o eixo, né, do sistema cartesiano, o eixo x e o eixo y. Nós vamos identificar aqui os pontos, né, que estão associados. Então, nós temos aqui o quê? Ó? Nós temos o ponto 0, 0, que é de onde parte a reta. E eu vou colocar aqui esses pares ordenados. Ó. O que significa o f de 2013 menos f de 2001 ser igual a 100? Então, nós vamos marcar aqui alguns pontos. Eu vou marcar bem aqui deixa eu marcar aqui no eixo x, que é o domínio, né? Vamos botar aqui 2001. Vamos botar o 2013. Vamos botar o 2031. Só são esses três aqui envolvidos. O que ele está dizendo? Que se eu pegar a imagem do 2013, então vamos lá. É óbvio que a imagem do 2013 vai ser maior do que a imagem do 2001, já que essa diferença é 100, né? Então vamos colocar ela bem aqui. Então vou marcar aqui o ponto no sistema. Esse pontozinho bem aqui, gente, ó, é o ponto que associa o 2013 à sua imagem. Aqui é o f de 2013. E aqui nós vamos ter o ponto que associa o 2001 à sua imagem. Então, f de 2001. O que nós sabemos é que a reta que liga esses dois pontos, né, que é essa mesma retazinha aqui que parte da origem do sistema, pelo fato de eu saber que ela é linear, ele está dizendo que essa distância aqui, ó, essa distânciazinha bem aqui, ela vale 100. E ele quer saber qual é a distância do 2031, da imagem do 2031 para a imagem do 2013. Então, a gente vai pegar aqui, ó, 2031, é óbvio que vai ser uma imagem maior pelo fato dela ser linear, né? Isso aqui a gente já sabe, que ela continua crescente. A gente entende que aqui ela seja crescente, né? Nesse primeiro momento. Bom, aí nós temos o quê, ó? Aqui eu vou colocar de outra cor, para vocês entenderem aqui esse segmento, né? Então, vai ter um segmento que liga até esse ponto. E aqui, quem vai ser esse ponto? Esse ponto é o ponto que associa o 2031 à sua imagem, f de 2031.
Bom, o que ele quer saber é essa distância, né? Vou chamar isso aqui de Y1. Quer saber quem é o Y1? O que eu vou fazer? Ora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou prolongar esse tracejado, já que essas duas retas são paralelas. E você vai observar o seguinte, olha, que esses dois triângulozinhos aqui, ó, vamos colocar pontos, né? A, B, C. Vamos botar aqui esse ponto D. E um ponto E aqui. Pronto. Então, nós temos o quê? Ó? Que o triângulo ADE, bem aqui é um triângulo retângulo, ele é semelhante ao triângulo ABC. Por que ele é semelhante? Porque, nesse caso, nós vamos observar o quê? Que existe um ângulo formado entre essa reta que é paralela ao eixo X, essa tracejada, a reta que passa pelo AC, pelo A e pelo ponto C. Ela é paralela a essa reta que passa pelo ponto D e esse outro pontozinho aqui que a gente pode chamar de um ponto P qualquer. Elas duas são paralelas. Estão sendo cortadas por uma transversal, que é o grafo. Então, esses dois... Primeiro, esse ângulozinho aqui, ó, ele é comum aos dois triângulos, ao triângulo ABC e ao triângulo ADE. E, além disso, existe um ângulo reto também no triângulo ABC. Portanto, esses dois triângulos são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo, né? Já que esse terceiro ângulo aqui vai ser igual a esse terceiro pelo fato de aqui ser duas retas paralelas cortadas por uma transversal, tá? Então, eles dois são semelhantes. No fato deles serem semelhantes, nós ganhamos o quê, ó? Que esse segmento AE está para quem? Para o segmento AC, assim como DE está para o segmento BC. Mas quem é o segmento BC? Olha, isso aqui é Y1 e esse aqui é 100. Então, isso aqui tudo é 100 mais Y1. Pronto. Então, eu estou usando essa semelhança aqui, mas eu poderia usar esses dois triângulos pequenos, tá? Daí vai muito de quem está resolvendo a questão. Aí, com isso, vamos substituir. Primeiro, aqui nós temos uma diferença, né? Eu tenho os elementos do domínio. Então, eu tenho 2013 menos 2001, 2, 1, 0 e 0, ou seja, essa diferença é 12. E essa diferença é o AE. Então, aqui vale 12. Assim como AC é a distância do 2001 até o 2031. Aí, subtraindo 2031 menos 2001, vou fazer aqui do lado só para constar, tá, gente? Isso aqui é a continha que a gente faz de cabeça, né? Então, 1 menos 1, 0. 3 menos 0, 3. 0 e 0. Então, dá 30. Assim como DE. Quem é o DE? Ó, o DE é 100. Está para 100 mais Y1, que é o BC. Com isso, a gente aplica aqui produto entre os meios igual ao produto entre os extremos. Eu tenho que 12 vezes 100 mais Y1 é igual a 30 vezes 100. Com isso, a gente ganha o quê? Ó? Que 12 vezes 100, isso dá 1.200, mais 12Y1 é igual a 3.000, né? Logo, 12Y1 é igual a 3.000 menos 1.200. Com isso, a gente ganha aqui Y1 vai ser igual a 3.000 menos 1.200, isso dá 1.800, que eu vou dividir por 12. E aí, aqui eu posso botar bem aqui em cima, a gente conclui que Y1 vai ser 1.200 dividido para 12, vamos fazer a continha aqui, ó, 1.800 dividido para 12. 18 dividido para 12 dá no máximo 1, que dá 12, deixa resto 6. 60 dividido para 12 dá 5. 5 vezes 12, 60. Deixa resto 0. Baixo 0. Acrescento 0 aqui. Ou seja, Y1 vai ser igual a 150, que é a diferença do F de 2031 para o F de 2013. Então, a nossa resposta aqui é a letra B de dado. Beleza? Vamos agora para a nossa última questão, tá?
para a gente finalizar o vídeo de hoje e vocês poderem tentar fazer outras questões com essas informações aqui. Vamos lá para a última. Bom, quinta e última questão traz o seguinte. Questão da OBMEP 2009, na primeira fase, diz assim, ó, o semicírculo da figura tem centro O e diâmetro PQ igual a 2. Deixa eu logo destacando essas informações, né? Diâmetro PQ igual a 2 centímetros. Conclusão, o raio PO, deixa eu botar aqui como sendo o raio, é igual a 1 centímetro, né? O raio OR é perpendicular a PQ. OR perpendicular a PQ, ou seja, aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Por um ponto qualquer M de OR, tá aqui o ponto M, traça-se a corda AB, que é essa cordazinha aqui, perpendicular a OR, ou seja, também formando um ângulozinho de 90 graus aqui. E ele diz assim, seja um X o comprimento de RM, tá aqui o X destacado na figura, em centímetros, e Y a área do quadrado de lado AB, em centímetro quadrado. E Y é a área desse quadrado de lado AB. Qual dos gráficos abaixo expressa a relação entre X e Y? Bom, gente, a gente vai associar esses valores de X e Y. De que maneira, né? Como é que eu resolvi essa questão? Vamos lá colocar em prática o que a gente sabe sobre figuras, e aí a gente já tem uma dicasinha aqui, que é o fato de eu ter ângulos de 90 graus. E do fato de eu saber que o raio é 1. Então, vamos lá. Eu vou ligar um segmento de reta passando pelo ponto do ponto A até o ponto O. O que eu sei? Se o segmento de reta AB, que é a corda, é perpendicular ao raio OR, significa, então, que bem aqui eu tenho um ângulo de 90, como eu já tinha mostrado para vocês. Logo, consequentemente, isso daqui também é um ângulo de 90. Esse segmento AO, eu vou colocar bem aqui, ó, AO, nada mais é do que um raio. Se ele é um raio, então ele vale 1. Esse segmento aqui, que é o AM, eu não sei quem é. Mas o segmento OM, eu sei que é quem, gente? Olha, se do O até o R é o raio, que vale 1, e isso aqui vale X, então é porque esse segmentozinho aqui é 1 menos X. Beleza? Então, nós temos um triângulo retângulo, AOM, ou AMO, tanto faz, onde um dos raios é 1 menos X, a hipotenusa é 1, e eu quero saber quem é esse AM aqui, porque esse AM vai ajudar a gente porque ele é uma parte do lado desse quadrado. Então, vamos lá. Aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo AOM, vou botar aqui no triângulo AOM, vírgula, teremos 2 pontos, que 1 ao quadrado é igual a AM ao quadrado mais 1 menos X ao quadrado, aplicando o teorema de Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos dois catetos. 1 ao quadrado é 1. Aqui nós vamos pegar, como eu quero descobrir o valor de AM, a gente vai fazer o seguinte, ó, aqui eu tenho AM ao quadrado, né? Então, vou deixar esse AM aqui desse lado, vou pegar esse termo e vou passar para cá. Então, fica menos 1 menos X ao quadrado. E isso é igual a AM ao quadrado. Logo, nós temos que 1 menos, aí vamos aqui, ó, quadrado da diferença de dois termos, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E isso é igual a AM ao quadrado. Logo, eu concluo que AM ao quadrado é igual a quem? Ó? 1 menos 1. Aqui fica menos 2x, com esse menos aqui fica mais 2x, menos x ao quadrado. Beleza? Então, a gente conclui que AM vai ser, então, AM ao quadrado, né?
Deixa eu deixar aqui, a m ao quadrado por enquanto. É igual a 1 menos 1, isso aqui dá zero. Então fica x ao quadrado, ou 2x menos x ao quadrado. Vou deixar assim. Eu tenho isso aqui. Dessa afirmação, o que é que a gente vai concluir? Olha, eu vou concluir, então, eu preciso do valor de AM, né? Para que eu preciso do valor de AM? A gente vai já chegar nisso. Porque nesse caso, você vai pensar assim, ó. Quem é a AM? A AM, nessa situação, seria quem? A metade de AB. Já que eu estou dividindo esse segmento aqui, ó, de maneira que, né, a gente vai associar esse valor. Nós temos esse triângulo aqui, se eu ligar para cá, esses dois triângulos vão ser congruentes, logo esses dois lados serão iguais. Então, eu tenho que AM, na verdade, ele é AB dividido por 2. Certo? Então, lembre-se. Mas quem é AB? AB é o lado do quadrado, cuja área, né? Cuja área é Y. Mas isso é um quadrado. Se eu elevar, preste bem atenção, se eu elevar dos dois lados aqui ao quadrado, eu tenho AM ao quadrado igual a AB sobre 2 ao quadrado. Conclusão, esse AM nós já sabemos quem é. AB ao quadrado, eu vou colocar aqui nessa ordem, já que alterando aqui não vai mudar nada, sobre 4, né? 2 ao quadrado é 4, isso é igual a AM ao quadrado. Mas AM ao quadrado, ó, é 2x menos x ao quadrado. E observe que esse 4 aqui eu posso passar multiplicando. Então, a gente tem que AB ao quadrado, mas o que é AB ao quadrado? Rapaz, AB ao quadrado é o lado desse quadrado ao quadrado. Mas isso é a área, e a área é y. Então, a gente tem que y é igual a 4 vezes 2x menos x ao quadrado. Conclusão, y é igual a 8x menos 4x2. Gente, observe. Se o x, aqui eu já cheguei na função, né? Na lei de formação da função. Se o x for 1, então fica 8 vezes 1, que é 8, menos 4 vezes 1 ao quadrado, que é 4. 8 menos 4 é 4. Ou seja, ele está nesse intervalo, né? Domínio 1, imagem 4. Mas isso aqui, ó, percebam que é uma lei de formação de uma função quadrática, cujo coeficiente numérico da variável ao quadrado é negativo. Ou seja, é uma parábola voltada para baixo. Mas das 5 alternativas, a única que tem, né, uma perninha da parábola voltada para baixo é a alternativa de letra C. Que aqui, ó, nós temos raiz zero. Faz sentido essa raiz ser zero? Faz, porque se o x for zero, o y é zero. E nós temos o ponto máximo atingido aqui, que é no ponto 1 e 4, que foi o que a gente disse, né? Logo, a resposta é a letra C. E aí a gente conclui a resolução dessa questão. Concluímos as 5 que eu já tinha separado. E eu espero que com essas resoluções vocês possam se dar bem aí na resolução das outras. Espero que vocês tenham compreendido. E até a próxima, beleza? Um abraço e a gente se encontra em outros vídeos. Curtam, comentem aí com os colegas e estudem, tá, gente? É um prazer estar aqui com vocês e até a próxima.